Ok? Muito obrigado. Colisões efetivas. As colisões que resultam em reação química são denominadas colisões efetivas. Tá? Essas colisões elas têm algumas características. Vamos dar uma olhadinha. A energia cinética acumulada no choque das partículas deve ser maior ou igual à energia de ativação. Apresenta uma orientação favorável. Essa orientação depende do tamanho e da geometria das partículas reagentes. Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo para poder ilustrar um pouco, né, o que nós chamamos de colisão efetiva e colisão não efetiva. Tá? Na parte de cima, você tem uma colisão entre dois átomos que, após o choque, os átomos voltam, né, sem sofrer alteração alguma. Na parte de baixo, após o choque, existe uma mudança na estrutura química desses átomos e eles começam a ter, né, partes de um e partes do outro. Eu tenho duas moléculas tentando chegar até o estado de transição. Tá? Apenas uma consegue. Essa que consegue é a da parte de cima e ela vai formar uma substância nova. A molécula da parte de baixo ela não consegue chegar até o estado de transição, então ela retorna para formar reagente. Observa aí o seguinte, eu tenho um exemplo de uma fissão nuclear. Eu tenho uma partícula pequena, tá, densa, se chocando com um átomo instável. Né? Ao se chocar com um átomo instável, ele vai gerar dois núcleos. O que esses dois núcleos vão fazer? Tá? Vai haver uma instabilidade ainda maior do que existia no núcleo instável 1, tá? Que é esse daqui. E esses dois átomos aqui, né, que são extremamente estáveis, vão se separar liberando partículas pequenas. Essas partículas pequenas vão se chocar com átomos instáveis, fazendo uma repetição desse processo intermediário aqui. Tá? Dá uma olhadinha aí nesse gráfico. Né? No eixo Y eu tenho probabilidade de partículas com energia cinética, tá? Ou com energias cinéticas favoráveis à ocorrência de reação. No eixo X eu tenho a energia cinética da partícula. Repare que, né, o gráfico verde apresenta-se um gráfico como sendo de moléculas com baixa temperatura e no gráfico vermelho, o gráfico com moléculas de alta temperatura. Tá? Essa região rachurada aqui, ou essa região pintada, é a região com maior proporção, ou a região de proporção de partículas com energia suficiente para formarem reações químicas. Tá? Observe que a curva, o número de partículas na curva verde, a curva de baixa temperatura, é inferior, tá, ao número de partículas da área vermelha ou da curva vermelha. Isso ocorre porque, tá, a curva de maior temperatura promove o maior número de choques. Sendo assim, você pode ter um maior número de choques efetivos. A curva com baixa temperatura, tá, promove um menor número de choques. Então, uma menor chance de você ter choques efetivos. Quando duas partículas reagentes, né, se aproximam, ocorre um aumento da repulsão existente entre elas. Tá? Lembre-se que na teoria de choques efetivos, você não leva em consideração essa repulsão ou a atração. Caso essas partículas possuam energia cinética suficientemente grande, elas vão ser desaceleradas, né, por conta dessa repulsão, mas não serão desaceleradas o suficiente
para evitar a colisão. Essa colisão promove a fusão das nuvens eletrônicas das partículas reagentes, originando uma espécie que é denominada de complexo ativado.